Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesse lindo domingo para mais uma reunião nessa casa de luz, reunião em família aqui que somos no Semeador. Eu tenho 2 convites para fazer e um pedido. Então vamos começar pelo primeiro convite, que são atividades. Uma das atividades mais importantes aqui nessa casa é a evangelização infantil. Então crianças a partir de 0 até 17 anos têm a oportunidade de estudar aqui aos sábados nas aulas de evangelização que serão retomadas no dia 7 e acontecerão aos sábados das 10 às 11 horas. Para papais, vovós que queiram trazer os seus tesouros pela primeira vez, a inscrição deve ser feita pelo e-mail evangelização@semeador.org.br. A gente sabe que essa fase é muito importante, né? Principalmente dos 0 aos 7 anos, na encarnação do Espírito. Então é sempre bom estar em contato com o Evangelho, com esses ensinamentos tão importantes. Então fica o convite aqui. O segundo é sobre os cursos da casa, os cursos da doutrina espírita, né? Já estamos falando, lembrar que as aulas do curso preparatório, básico 1, básico 2, mediúnicos e aprendizes do Evangelho, vão iniciar na primeira semana de fevereiro, a partir do dia 2. Quem não faz os cursos ainda, tem a oportunidade de estar se inscrevendo. Já tinha gente lá se inscrevendo, eu vi, logo cedo, no curso preparatório, que é uma maneira de a gente estar aprofundando esses conhecimentos na doutrina e formando amigos, formando essa família, como eu falei, nesses cursos. E agora é um pedido que a gente sempre faz para doação, né, para o nosso centro de assistência social. Então nós temos lá o Bazar do CAS e a receita que vem do bazar, né, esses móveis, roupas, utensílios que vocês doam, é muito importante, é uma das receitas mais importantes, uma fonte, né, mais importante de receitas para o nosso centro de assistência social. Então fica aqui o pedido, trazer, lógico, sempre coisas em bom estado, né, que as pessoas lá da comunidade vão comprar por um preço acessível. Então é uma forma de caridade muito bonita. E a gente faz esse pedido agradecendo já a todos os corações que nos ajudam a ajudar outros tantos corações. Hoje nós teremos a palestra do Ednei Santos, Missão do Homem Inteligente na Terra. Vamos então agora fazer a nossa prece.
aproveitar esse momento tão importante na nossa semana, esse contato com esses benfeitores espirituais, esse contato com Jesus, que nos abraça nesse momento. Vamos sentindo essas bênçãos que vêm do alto, equilibrando todo o nosso corpo físico e espiritual, trazendo muita paz, muito amor, muita saúde. E assim vamos envolvendo o nosso querido palestrante para os ensinamentos do domingo. Que assim seja, graças a Deus. Sempre uma alegria muito grande poder voltar aqui a essa casa, uma casa tão séria e que tem um trabalho tão preocupante com a doutrina, que a gente sabe que são ensinamentos e luzes daquilo que a gente vem buscar na vida, no que a gente está fazendo aqui. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar aqui colaborando um pouco nesse trabalho, nessa missão, a gente fica muito feliz com isso. Então, alguém pela primeira vez na casa? Seja muito bem-vindo, todos sejam muito bem-vindos e que a luz, a sabedoria que procurem possam encontrar aqui. E o tema que nós temos que falar hoje, que é um presente que a gente recebe da casa, é a missão do homem inteligente na Terra. E é um tema muito interessante porque justamente nesse momento de começo de ano, né, quando a gente finaliza ali um ano, vai entrar num próximo ano, a gente é muito tocado, né? Então, assim, as festas, o encerramento de um ano, o fechamento de um ciclo, vamos começar um outro ano. Então, é um momento que a gente se coloca muito em fazer planos, refletir um pouco sobre o que foi o nosso ano anterior, o que foi a nossa vida. Então, nesse momento, a gente se empenha aí em pensar possibilidades e pensar coisas novas, por mais que na verdade, né, na realidade, a gente acaba não cumprindo nem realizando nem um terço daquilo que a gente pensou. Mas esse fato, né, de refletir, de pensar, de se colocar nessa situação é muito importante, né? Esse rito de finalização de ano é uma providência que, se não tivesse uma finalidade, ela não existiria. Então esse tema, falar sobre a missão do homem inteligente na Terra, é um tema que tem muito a ver com esse momento agora, com essa situação que a gente está agora, né? Porque é muito comum quando a gente percebe nesse momento, muitas pessoas, eu não gosto de Natal, eu não gosto de Ano Novo, isso me deixa triste, eu não gosto de nada disso. E quando a gente começa, se a gente for analisar isso, a gente vai perceber que é uma pessoa que já está fazendo uma reflexão e ela não está feliz com aquilo que ela percebe da sua vida. Às vezes até de forma inconsciente. Às vezes ela nem percebe que ela está fazendo aquela reflexão. E por um outro lado a gente percebe, né, pessoas que usam esse momento, né, para as festas, né, as bebidas exageradas, muita festa, muita curtição, e sai um pouquinho do padrão, né, que é isso que a pessoa entende que é esse momento. Por um lado é uma coisa que também que nos chama a atenção, porque de repente é uma busca de uma fuga. Se por um lado eu tenho esse que fica triste, melancólico, por algo que ele não está feliz com o que está acontecendo, é o seu espírito fazendo uma reflexão. Por outro lado, nós temos esse que de repente quer fugir daquilo que ele está percebendo, né? Nós, enquanto carne, enquanto espíritos encarnados, nós não temos muita noção, não nos é permitido saber de fato de onde nós viemos, o que nós vivenciamos e o que nós temos que fazer aqui, né? E, na verdade, isso é uma bondade de Deus, para que a gente não tenha realmente toda essa noção. Mas, enquanto espírito, o nosso espírito, esse que está encarnado aqui, ele sabe. Né, a gente sabe o que está acontecendo. Não sabemos com a consciência do corpo físico e não vemos com a consciência dos olhos físicos, mas sabemos com a consciência da alma e do espírito. E vemos com os olhos da alma e do espírito. Então, falar de um tema que a gente vai falar aqui agora, qual é a missão do homem inteligente na Terra, ele é muito pertinente nesse momento. Então a gente começa assim, tentando entender um pouquinho esse título. A missão do homem inteligente na Terra. Parece que é simples, mas ele é bastante profundo. Primeiro que é profundo, que eu começo a ter aqui um conceito de missão.
que vem a ser missão, né? A gente está num mundo de provas e expiações. Então a gente sabe que a gente está aqui ou por provações ou por expiações, né? Por algum resgate. Mas não é só isso, porque senão a gente vai delegar que missão é só para os espíritos muito evoluídos, né? Acaba sendo injusto, né? Todos nós temos participação e responsabilidade no que nós estamos fazendo aqui, conosco e com aqueles que estão ao nosso entorno. Então todos nós temos a missão. A missão, por mais simples que seja, de acordo com aquilo que nós conseguimos, faz parte do nosso processo. Então todos nós temos uma missão e a gente tem que encontrar que missão que é essa que eu tenho aqui, né? É lógico que a nossa missão, né, não vai ser uma missão tão nobre como foi de Chico Xavier, como é de Chico Xavier, a missão que nos ensina a Irmã Dulce, a missão que nos ensina a Madre Teresa, mas calma, um dia, daqui a algumas trocentas encarnações, a gente vai estar nessa missão. Por enquanto, hoje, a nossa missão é aquilo que a gente dá conta. E fazendo bem feito, é o que a gente está fazendo, é o que a gente precisa fazer. Quando a gente vai falar de inteligente, a missão do homem inteligente, a gente traz um outro conceito, que é a inteligência. Né? O que a doutrina espírita, nesse contexto, vai estar falando de inteligência? Né? O que vem a ser inteligência na doutrina espírita? Nesse contexto. Eu vou falar dessa inteligência, desse aporte intelectual que muitas pessoas têm. Será que é dessa inteligência que a gente está falando, né? No momento que eu montava a palestra, eu falei assim, acho que nesse momento eu já vou logar uma pergunta assim, quem daqui se acha inteligente? Gente, num domingo, 10 horas da manhã, acho que não é o bom caminho, né? Então vamos deixar quieto, a gente pula essa pergunta, né? Porque no fundo a gente sabe que a gente tem a nossa inteligência, o limite dessa inteligência. Então, na nossa fala hoje, a gente vai tentar discorrer um pouquinho sobre qual é o sentido dessa inteligência dentro desse contexto que a doutrina espírita nos apresenta. Missão do homem inteligente na Terra. Aí vamos falar da Terra. Nós estamos falando do planeta Terra, então é importante a gente retomar e relembrar aquilo que os espíritos já estão nos falando há muito tempo, né? Nosso planeta está passando por um momento de transição, né? Nós estamos deixando aí de ser um planeta de provas e expiações, onde o mal é predominante, para ascender a um mundo de regeneração. E quando a gente diz isso, a gente fala, então o planeta, né, a orbe vai se... Sim, é uma consequência disso. Mas essa movimentação, ela é movimentação que acontece dentro dos habitantes desse planeta. Somos nós quem estamos ou devemos estar transitando desse estágio retardatário de estar em provas e expiações, onde o mal predomina, e sermos dignos de pertencer a esse planeta, que é um planeta regenerativo, um pouquinho melhor, né? Ainda há mal, mas ainda a felicidade já está predominando, né? Os espíritos estão mais evoluídos. Então, quando a gente fala da missão do homem inteligente na Terra, é desse planeta, desse lugar que nós estamos falando. Desse lugar que está em movimento, desse lugar que está transitando para algo que é melhor, que é o caminho, né? É o processo, né? É a lei divina. Né? A lei divina é progresso. Não tem outra coisa. E todas as forças que forem contra isso, elas por si só serão destruídas. Elas não têm onde ir, porque essa é a lei divina, essa é a lei de Deus, o rumo do progresso, né? E falando disso, a gente vai retomar aqui o texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, a missão do homem inteligente na Terra, que está lá na seção de Bem-aventurados os pobres de espírito. Na seção da instrução dos espíritos, nós temos esse texto, esse trecho do Espírito Ferdinando, né, datado de 1862. Então, esse texto, ele já começa com um chamamento muito interessante para a gente aqui, que ele vai dizer assim, não vos ensoberbeis do que sabes, porquanto vosso saber neste planeta em que habitais é muito limitado. Então, de cara, ele já nos coloca no nosso lugar. Não tenha soberba achando que você sabe muito, porque esse lugar que você habita
O seu saber ele é ainda muito limitado. Então, se a gente for pensar no que os espíritos nos dizem, nós fomos feitos, né, simples e ignorantes, né, no princípio de tudo, e nós temos uma trajetória até chegarmos a espíritos puros, e por isso a gente vai transitar em mundos. Então, entre os mundos primitivos e chegar até os mundos perfeitos, aos mundos felizes, passando aqui pelos mundos de provas, expiações, regeneração e tudo mais, há um percurso muito grande, que demanda de cada espírito, de acordo com o seu entendimento que ele vai fazendo nas suas existências, muitas encarnações. E se a gente for perceber um pouquinho, nós estamos muito mais perto do ponto de largada do que do ponto de chegada. Então, há muito caminho. E é isso que ele está dizendo para a gente. Se coloca no seu lugar, baixa um pouquinho a sua bola, que você tem muito chão ainda para dizer que você é inteligente. A inteligência que você diz que você tem aí, calma que ela é muito limitada perante a tudo que Deus espera de cada um de nós. Então, nesse primeiro momento do texto, já há esse chamamento para a gente. E a gente começa a perguntar, opa, pera um minutinho então. O que eu faço com essa inteligência? Eu sou ou não sou inteligente? Que lugar é esse que eu estou ocupando? Quem sou eu onde a gente está aqui, né? Só que o texto mais à frente ele vai dizer assim, a inteligência é rica de méritos para o futuro, sob a condição de ser bem usada, bem empregada. Aí já me deu a primeira dica. Essa inteligência que eu tenho, esse saber que eu tenho, ele é bem empregado? Eu faço um bom uso dele? O bom uso, aí não precisa ir muito longe, né, gente? Eu faço bom uso dele de acordo com os ensinamentos do Evangelho de Jesus? Então tá aí. Já descortina para a gente, para eu pensar se eu sou inteligente dentro disso que é a vida e que Deus espera da gente, ou se eu estou acumulando conhecimentos. E para entender um pouquinho mais, esse espírito ele vai usar uma parábola aqui nesse texto, é a parábola do senhor e do seu empregado, né? Então o senhor ele chama o seu empregado e fala, olha, toma aqui essa enxada é para você preparar a terra para o plantio, né? Use essa enxada para preparar essa terra, onde vai ter cultivo, onde vai se produzir e tudo mais. E o senhor assim espera que esse empregado use essa espada para finalidade, essa enxada com a finalidade que ele tem. O que a gente diria se de repente esse empregado, esse servo, usasse essa enxada para atacar o seu patrão? O que a gente diria? Né? O que a gente pensaria? Ele está fazendo um mau uso, ele está atentando contra aquele que lhe dá a oportunidade. Aí o texto diz para a gente assim, a inteligência mal utilizada, a inteligência é um instrumento enxada. Cada um tem a sua natureza de uso. A inteligência mal utilizada por nós é como a enxada mal utilizada por esse servo. Quando nós não utilizamos a inteligência para aquilo que Deus espera, da nossa responsabilidade que nós temos aqui, é como se nós estivéssemos levantando essa enxada contra o próprio Deus, contra aquele que nos dá a vida, aquele que nos permite que possamos galgar e desenvolver essa nossa inteligência. Que primeiro ela nos favorece, mas ela não está aqui só para nos favorecer. Ela está aqui para que nós possamos ser útil nessa seara de Deus. Nesse movimento de transição da Terra, a nossa responsabilidade é ajudar os nossos irmãos que precisam. Então, a inteligência nos é confiada por Deus para que façamos um bom uso dentro da obra dele. E sabendo da nossa propensão aos desvios, sabendo da nossa propensão, das nossas fraquezas, é que os Espíritos nos fazem esse chamamento, nos dá essa orientação, né, do que a gente está fazendo. Já no Livro dos Espíritos, da questão de 843 a 850, de 843 a 850, é uma sessão que vai justamente falar do livre-arbítrio. E esse chamamento que nós temos dessa nossa missão, os Espíritos nos traz justamente sabendo que nós temos o atributo do livre-arbítrio.
que isso quer dizer? Que eu posso usar a minha inteligência tanto para o bem quanto para o mal. A gente sabe disso, é o que a gente vive, né? Então, sabendo que o livre-arbítrio é o nosso atributo e faz parte desse nosso processo quanto espírito, a gente pode usar essa inteligência tanto para o bem quanto para o mal. Então, é por isso que nós temos o tempo todo esses chamamentos, esses ensinamentos. Olha, cuidado para onde você está indo. Cuidado com o que você está fazendo. Fique atento. Né? Também, no Livro dos Espíritos, na questão 785, quando Kardec pergunta aos espíritos, qual é o maior obstáculo ao progresso moral? O que eles vão responder? O egoísmo e o orgulho. Egoísmo e orgulho é o maior obstáculo ao progresso moral. Nós temos dois progressos, o intelectual e o moral. O intelectual ele vai se desenvolver. Nós estamos muito imersos em muitas situações que nos ajudam a desenvolver o nosso intelecto. Mas, infelizmente, apesar de um ajudar o outro, eles não caminham lado a lado. Então, o progresso do homem aqui na Terra, no aspecto intelectual, na sua inteligência, daquilo que te serve, infelizmente, não caminha ao lado do progresso moral. Nós ainda não somos tão bons em desenvolver a nossa moralidade da mesma velocidade, no mesmo padrão que nós desenvolvemos a nossa intelectualidade. Então essa é uma realidade que a gente convive hoje e, sabendo disso, os espíritos estão, ao todo tempo, fazendo esse nosso chamamento. Cuidado. O que está fazendo? Cuidado. Tem cumprido a sua missão? E a gente tem que estar muito atento se nós estamos ouvindo esse chamamento. E aí nós temos, quando a gente fala bastante do Evangelho, nós temos o ensinamento de Kardec, porque o Kardec ele nos ensina o dever da inteligência. A inteligência é um dever. Kardec está nos ensinando isso. E a gente sabe de tudo. Né? A gente sabe que não pode fazer aquilo. A gente sabe que a nossa conduta tem que ser aquela. A gente sabe, mas a gente não faz. A gente está sempre caindo nas nossas fraquezas. A gente está sempre 2 passos para trás e 1 passo para frente. Mas a espiritualidade é amiga. Né? Nós temos aí um grande aparato que entende esse nosso movimento e sempre nos dá mais instrumento para a gente repensar nisso. Então, se Kardec nos ensina o dever da inteligência, quem pode nos ensinar esse caminho interior para realizar esse dever? E aqui eu vou me apoiar um pouquinho no estudo de um grande espírito, mentor de Divaldo Franco, recém-desencarnado, o espírito Joana de Ângeles, que nos traz uma obra muito profunda sobre a questão do autoconhecimento. E ela vai nos dizer, o autoconhecimento é esse caminho interior para que façamos o bom uso da nossa inteligência, como também de todas as outras faculdades que nós possuímos. Então, se nós temos Kardec que nos ensina o dever da inteligência, Joana de Ângeles pode ser, aqui no caso que a gente vai abordar, esse caminho. Ela nos ensina o caminho interior para cumprir esse dever. Então, nesse momento, eu vou fazer aqui... Eu vou me apoiar nas obras de Joana de Ângeles, que ela tem um estudo muito complexo, profundo, que fala sobre a psicologia transpessoal. Então ela vai pegar a psicologia tradicional, usar muita psicologia tradicional, que é um grande recurso que nós temos hoje, né, que a ciência traz para nós, e ela expande um pouquinho mais na abordagem de espíritos que somos. Né? De onde viemos, para onde vamos, o que estamos aqui, e esse traço dentro dessa psicologia. Então, nesse primeiro momento, quando ela vai falar bastante sobre autoconhecimento, ela vai dizer que o autoconhecimento é o conhecimento interior para que possamos usar de forma consciente todas as nossas potencialidades, inclusive a inteligência, que é o caso do texto que nós estamos abordando aqui. E quando a gente
desenvolve o nosso autoconhecimento, que isso é uma coisa da vida toda, e quando a gente aprende a utilizar as nossas potencialidades, a gente vai evitar as fugas, né? A gente vai evitar o orgulho e a gente vai evitar o desequilíbrio. Então, conhecer-se é um grande caminho, segundo Joana de Ângeles, para que a gente faça o bom uso das nossas faculdades, para que a gente não entre em desequilíbrios, para que a gente não desenvolva transtornos, né? Então ela já traz uma primeira dica muito valiosa para a gente. É fácil esse percurso do autoconhecimento? Não é fácil. Não é fácil. Mas é a toada. É o que nós precisamos. É por onde a gente tem que caminhar aqui, né? E porque ela vai dizer, quando esse autoconhecimento... quando a gente fala do autoconhecimento, Joana de Ângeles está dizendo aqui agora, mas a gente já ouviu muito tempo atrás o conhece-te a ti mesmo, né? Como é importante, quando a gente fala conhece-te a ti mesmo, o que a gente está dizendo? A gente pode abordar aqui entre vários dois aspectos. Primeiro, eu vou me conhecer aquilo que eu estou aqui hoje. Os meus vícios, as minhas fraquezas, as minhas dores. Eu preciso conhecer, eu preciso, né, deparar com isso, para que eu não entre em fugas. Né? Mas eu também tenho que me reconhecer quanto esse espírito criação de Deus, que isso vai me ajudar muito, sabendo que eu não sou só isso daqui hoje, eu não sou só esse aqui hoje, né, que eu tenho outros que ainda virão e que eu posso ser muito melhor. Então, quando eu trago essa noção desse conhecer-me nesses dois aspectos, eu começo a encarar a vida com um pouco mais de leveza, não me isenta da responsabilidade, mas me dá a esperança de que eu posso ser melhor. Se a gente perder essa esperança, né, fica muito complicado. Eu vou dar mais trabalho ainda para os mentores que me acompanham, né? Como a gente já dá trabalho, né? E nesse momento, a gente vai fazer uma síntese aqui agora do que o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz para a gente, né, na voz de Kardec, e como a Joana traz isso para o nosso dia. Então, quando a gente não trilha esse caminho do autoconhecimento, a nossa inteligência passa a ser um motivo de orgulho intelectual. Então, nós nos tornamos orgulhosos do nosso intelecto. Aí a gente volta lá para o texto. Não vos soberbais do que sabeis, porque o seu conhecimento é limitado onde você está ainda. A Joana vai chamar esse orgulho intelectual de ego inflado. Né? O ego inflado. Então o ego é bem simples, só para a gente entender aqui. O ego, a Joana de Ângeles, ela vai dizer isso que nós trazemos agora, nesse momento, nessa vida que nós estamos aqui. Então esse é o meu ego, o meu eu de agora. Mas eu não sou só isso. Eu tenho outras existências. Eu tenho outras vidas regressas. Eu tenho experiências vividas. Então, mas a espiritualidade ela é tão inteligente que quando eu estou aqui nesse momento, nessa nova existência, eu não vou trazer para cá tudo aquilo que eu já vivi. Todas as experiências, eu vou trazer para cá neste momento só aquilo que eu preciso. Todos nós temos um projeto encarnatório aqui. O que eu preciso agora? Quais são os vícios e as fraquezas que eu preciso domar e conter? Quais são as potencialidades que eu posso desenvolver? Então, neste momento, quando ela vai falar do ego, para a gente entender de uma forma simples, é o eu agora. Mas eu não sou só isso. Então, eu tenho muito. E quando a gente não tem essa noção de que eu não sou só isso, eu vou ser orgulhoso. Eu vou achar que é isso, que aqui termina, e tudo que eu sei aqui, tudo que eu tenho hoje me basta, e que eu vou levar isso para outra vida, e que isso vai me valer na outra vida como me vale dessa. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja bom e pode ser que não seja bom. Então, o autoconhecimento é o caminho que vai nos colocando e vai nos fazendo um balanço disso que nós estamos vivenciando, né? Então, esse ego inflado, né, o Kardec vai nos dizer que é um saber que nos afasta de Deus. Porque a inteligência, aquela que nos é confiada, não é para que eu infle o meu ego, para que eu me sinta melhor do que o outro. Para que eu humilhe o outro
porque eu sei mais do que o outro. Né? Que eu coloque o outro numa posição de inferioridade, porque a posição que eu estou é uma posição superior. É disso que ela está falando. Então, isso você é agora. Poderá não ser em próximas existências, de acordo com o uso que você está fazendo. E Kardec vai dizer, então, quando esse orgulho intelectual ele acaba sendo maior, quando eu cultivo esse saber que me afasta de Deus, a consequência disso é a queda moral. Não tem outro caminho. É a queda moral que me espera ali na frente. Porque eu não estou aprendendo a lição. Porque eu não estou fazendo bom uso disso. Então, as escolhas que nós fazemos, as atitudes que nós temos perante aquilo que nós somos e que nós sabemos, vai nos dar a nossa consequência. Como Jesus já disse bastante para a gente, a cada um segundo as suas obras. E a gente não pode esquecer disso. E a Joana vai nos trazer aqui também uma situação bastante delicada e muito importante de pensar. Esse ego inflado, esse saber que me afasta de Deus, isso é porta para as crises existenciais. Os traumas, os transtornos. Não há nenhum hoje, né, na vida moderna, nesse estágio em que nós vivemos, não há um transtorno, não há uma crise, não há um conflito, não há um nada que nós vivamos hoje, seja a nossa ansiedade, seja o nosso pânico, que não tenha origem nesse mau uso das nossas faculdades. Vamos focar aqui de volta na inteligência, para a gente entender o que está sendo dito dessa inteligência. Então a Joana já nos alerta. Autoconhecimento é a chave. Então, busque conhecer-se. Encarar de fato aquilo que te faz mal, mas aquilo também que te faz bem. Porque uma vez que eu encaro, uma vez que eu entendo o que é isso, eu posso partir para a reparação. Eu não vou para a fuga. E se eu tenho esse caminho, vai me doer agora. Vai me doer agora, mas eu estou partindo para a reparação. Eu estou evitando as crises, os conflitos e os transtornos. Né? Seguindo, fazendo uma síntese aqui, a Joana nos diz uma coisa, então, muito para se pensar. Orgulho intelectual, ego inflado, é o que adoece a alma. Então, se a minha alma está doente, eu tenho que buscar, nesse caminho interior que eu estou realizando, qual é o desvio que eu estou pegando. A origem está ali. A origem está em mim. Né? Então, muitas vezes nós vamos buscar isso em outros, muitas vezes a gente vai trazer em outras situações. Fuga. Em mim. Eu sou o primeiro porto em que eu tenho que buscar e ancorar. Dentro de cada um de nós, Deus constrói o templo de amor. É dentro desse templo que está a nossa consciência. E nós sabemos de tudo. É nesse templo interior que nós temos que buscar o que está acontecendo. Não é no outro. Joana nos diz também muito que a nossa vida acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Então não espere que o outro resolva para você. Não espere que o outro faça por você. Não culpe o outro pelo aquilo que você está vivenciando. Tudo que a gente vive tem origem no que nós somos e no que nós fizemos. Autoconhecimento é a dica dessa grande mentora que nós temos que buscar. E nós precisamos, gente, às vezes não é fácil, então, mas nós temos aí hoje as terapias, né? Nós temos uma medicina que nos ajuda para isso. Não é vergonha nenhuma dizer que eu faço terapia, que eu preciso de terapia, que eu vou buscar terapia, que eu vou buscar ajuda. Olha isso aqui, olha uma casa dessas, isso aqui já não é uma grande terapia, não é? Temos que buscar ajuda. Então, tudo isso nos é dado porque onde nós estamos, a gente precisa de tudo isso. E nesse caminho, Joana de Ângeles vai fazer um estudo muito interessante sobre a questão da dor, sobre a questão dessa culpa. Lidar com a culpa é o ponto-chave de como a gente pode resolver essas questões, esses conflitos que nós temos. E ela vai nos trazer de cara já que a dor não é para fuga. A dor não é castigo. A dor é o start. A dor é o que vai nos motivar
a sair do lugar que nós estamos. Então, a dor, ela é uma faculdade da natureza do espírito. Nós precisamos dela. Nós precisamos, mas como a gente lida com essa dor? Né? E ela vai dizer para a gente que a inteligência iluminada, está aqui um termo muito bacana que ela traz, que vai diferenciar da inteligência do homem, da inteligência puramente de aspecto intelectual. A inteligência iluminada cura. Que inteligência iluminada é essa que ela está falando? Essa inteligência do servir ao outro. Essa inteligência que faz com que eu visite esse meu caminho interior e saiba de fato o que está acontecendo, sem levar isso para o outro. A inteligência iluminada cura a culpa. E lidar com a culpa, a gente precisa de ter bastante cuidado. Por quê? A gente pode... Vamos lembrar aqui o ensinamento de Jesus. Olha, não precisa nem de longe, né? É que a gente não aprende mesmo, né? A gente é difícil mesmo, a gente recupera bastante a mesma série, né? Então, o caso da mulher que está para ser apedrejada, então dá todo mundo com a pedra na mão e, né, vamos apedrejar porque ela é culpada, porque ela é errada, ela precisa daquilo. E Jesus é um mestre sábio, né? Jesus é um espírito de inteligência iluminada. Por quê? Porque ele reconhecia sempre o lugar que o outro estava, a posição que o outro estava, e para poder falar como o outro conseguiria ouvir. Então Jesus, na sua grande inteligência iluminada, ele vê aquela cena, aí ele começa, aquela mulher, né, ao chão, esperando as pedradas, aí ele começa a escrever ali na terra, né, os pecados, olhando para as pessoas e vai escrevendo os pecados, e aqueles homens raivosos com as pedras nas mãos, cada um lendo o seu pecado, se reconhecendo naquilo, fazendo uma reflexão perante o olhar de Jesus, cada um abaixando a sua pedra, cada um saindo, se retirando, vendo o que está fazendo, até que todos vão embora. E a mulher permanece ali. O que Jesus faz? Jesus não vai até ela e julga. Está vendo? Você é culpada. Você é merecedora. O que Jesus faz? Com a inteligência iluminada que ele tem. Mulher, olha a situação em que os teus comportamentos te colocam. Né? Procure melhorar a sua conduta, é isso que te traz para essa posição. Vá. Não erres mais. Essa é a fala de Jesus que nós temos que trazer para a nossa vida perante as nossas culpas. Quando eu me sinto a culpa, não adianta eu ficar ali, sou culpado, eu sou mau e eu não presto, aquilo, isso não vai levar para nada. Eu fico me apedrejando e que não me leva para nada. A Joana de Anjos vai chamar isso de culpa tóxica. O que é essa culpa tóxica? Eu me sinto culpado, eu me sinto arrependimento, eu entro no processo de expiação. A expiação é a dor, gente, é o lugar que a gente vai se encontrar. Então eu entro nesse processo da dor, da expiação. O que eu tenho que fazer a partir disso? Partir para a reparação. Como é que eu posso melhorar isso? O que nós fazemos? Em vez de eu ir para a reparação, eu entro na fixação. Mas eu sou culpado, mas eu sou errado, mas eu não valho nada. Aí eu entro nesse processo de autopunição e eu não consigo sair isso. Isso é o que ela vai chamar de culpa tóxica, que não ajuda em nada. Um outro tipo de culpa também que ela traz para a gente é a culpa superficial. Né? Essa é uma visão de uma ideia do professor Leonardo Machado, da Mansão do Caminho, que é um psicoterapeuta, e ele traz isso de uma forma muito didática também, quando ele vai falar da culpa superficial. É o mesmo processo. Cometi um erro, tive uma situação, eu reflito sobre aquilo, eu caio em arrependimento, eu sinto a culpa. Em vez de ir para a reparação, eu fico nesse ciclo vicioso. Eu começo a criar uma fixação nisso. Só que em vez de me punir, eu puno o outro. Eu culpo o outro. Eu sou assim porque fulano fez isso comigo. Eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe, porque minha avó, porque na minha infância, porque ali, porque lá. E eu fico nessa roda de culpar o outro. Eu não puno a mim, eu vou punir o outro. Do mesmo jeito eu não saio disso. Do mesmo jeito eu fico nessa situação. Tudo isso. Fuga. Fuga. Não olhar para o seu caminho interior. Né? De novo. A nossa vida acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. E aí ela nos traz um caminho o mais pertinente,
que é a culpa saudável. Eu errei, isso me dói, isso me deixa numa situação desconfortável, ruim, eu não podia fazer isso. O que eu faço aqui? Reparação. Eu vou para o caminho da reparação. Eu vou tentar corrigir isso. O que me impede muitas vezes de eu corrigir isso? Orgulho. Não consigo chegar lá e pedir desculpa. Não consigo chegar lá e assumir que eu errei. Até por quê? Porque eu sou muito inteligente para isso. A minha posição não permita que eu desça para fazer isso. No final das contas, a inteligência que eu acho que tem, nem de longe é a inteligência iluminada que o Evangelho nos diz. Não sou inteligente. Eu tenho que repensar, então, isso que Deus me confia. A inteligência iluminada, além da culpa, ela cura também o medo. Ela cura esse medo, porque se eu tiver noção de que eu sou esse espírito num processo, que eu estou aqui, mas eu tenho aonde chegar, e que um dia, como o próprio Jesus disse, podemos ser igual a Ele. É o nosso caminho. Deus nos criou para isso. Se eu tiver essa noção, se eu acreditar nisso, esse medo ele some. Né? Se eu tiver condição de perceber que eu estou dentro de um percurso, esse medo ele some. Ou eu vou administrar melhor esse medo. Aí ela vai nos dizer que a inteligência iluminada, ela cura também vaidade e sentimentos de superioridade. Né? Como Jesus poderia ter descido lá e ter culpado a mulher pelo que ela fez, ele nunca fez isso. A todos que Jesus amparava, ele dizia a mesma coisa. Vá, continua. Você tem que continuar. E não erres mais. Era isso que ele dizia. Né? É um espírito de inteligência iluminada que pode dizer isso. Já esse espírito que tem esse amadurecimento, esse espírito que já desenvolve essa compreensão, a sua inteligência, esse saber que ele tem, ele o utiliza para educar, para auxiliar, para servir o outro. Aí nós estamos falando da inteligência daquela que Deus nos confia. É dessa inteligência que estamos falando. E a gente sempre tem alguma coisa nossa, né? Que a gente tem que fazer um balanço, gente, do que a gente está fazendo. Né? Senão a gente entra só, não, eu estou errado, estou errado. E o que a gente faz? Os acertos que nós temos. É muito importante, né, anotar os acertos que nós fazemos para que a gente se inspire nisso e continue sabendo o que a gente pode fazer. Né? Eu trabalho numa instituição de ensino, ocupo ali um cargo de liderança, e uma vez tem um pessoal, né, as senhoras que fazem a limpeza, e são pessoas que, né, infelizmente, assim, não tiveram oportunidades de um estudo, não tiveram oportunidade, né, de um convívio mais edificante em algumas situações, então vivem numa situação mais humilde, né, não só materialmente falando, mas de conhecimento dessas interações de vida mesmo. E uma vez eu estou ali na sala e eu escuto duas ali conversando, brigando ali no corredor, usando uns termos assim que eu achei meio inadequado ali para o espaço, né, aquela coisa toda. Eu falei, será que é brincadeira, né? Será que está acontecendo alguma coisa? Pode ser brincadeira, né? Mas de repente eu já vi que não era brincadeira, que os tons estavam. E a gente, quando a gente desenvolve uma certa liderança, a gente não pode fazer de conta que você não está vendo, né? Então eu já fui até lá, parei ali e falei, o que está acontecendo? Né? Está acontecendo alguma coisa? Lógico, primeiro vamos saber o que está acontecendo, né? O que foi, gente? O que está acontecendo? Lógico que eu já tinha percebido todo o cenário que estava desenrolando ali. Eu já tinha entendido o que estava acontecendo, né? Uma estava insatisfeita com a forma que a outra estava trabalhando, estava descarregada. Aí eu chamei as duas na sala. Senta aqui um minutinho. Alguma vez eu já gritei com alguma de vocês? Quando eu fiz essa pergunta, eu tentei me segurar e voltar. Ela, vai que eu gritei. Que autoridade que eu tenho para fazer essa pergunta agora? Já pensou se ela responde? Já. Ainda bem que eu não tinha feito isso, né? Já gritei com vocês? Não, nunca. E por que uma está gritando com a outra? Não estou entendendo, né? Eu que, né? Aí tive que dar carteirada, né, gente? Eu que sou o chefe aqui de vocês, não grito com vocês, trato vocês com respeito, com educação. Por que uma está gritando com a outra aqui? Eu não estou entendendo. Aconteceu alguma coisa errada? Dá para conversar, né? Aí tá, aí eles se pediram desculpa, me pediram desculpa, voltaram e nunca mais eu vi essas cenas. Nunca mais aconteceu isso. E aí no momento a outra colega de trabalho do lado falou, você tem muita paciência, né?
Como você tem paciência para lidar com isso? E nesse momento meu ego encheu, né? Inflou. Nossa, eu sou um cara bom demais, paciente, né? Aí mais tarde eu começo a fazer uma reflexão, falo, paciente coisa nenhuma. Sentir que você tem paciência com o outro, sentir que você pode tolerar o outro, é ego inflado. Eu acredito e quero acreditar muito que naquele momento foi uma percepção de condição daquelas pessoas que me fez eu ter uma atitude mais recuada. Poderia ter ali dado uma advertência, ter mandado embora, mas não, a que eu estaria fazendo? A quem eu estaria ajudando? E hoje eu vendo, né, trabalhando ali em harmonia, ou porque aprendeu a lição, ou porque é o medo, não importa, mas está acontecendo. Então, assim, no final das contas, é o que a gente está aprendendo mesmo. Ao final do dia, quando você senta e faz o balanço, é o que você está vendo das suas ações que validam de fato esse caminho interior que você está percorrendo. Não é fácil, mas é algo que a gente está fazendo, né? Valmir, é até 12:30, né? Valmir falou que é até 12:30, tá, gente? Na obra Amor Imbatível Amor, da Joana, ela vai dizer pra gente que o amor, olha que interessante, o amor é a energia que dá a direção à inteligência. Então, o amor é a energia que dá a direção à inteligência. Inteligência sem amor é instrumento de orgulho. Então, é isso que ela vai dizer pra gente. E nunca, gente, trazendo isso para os nossos dias atuais, a gente nunca viveu, parece que lendo esse texto que esse espírito traz para a gente, datado de 1862, se não tivesse a data, parece que é para hoje. A gente nunca viveu um momento onde a gente vê que, como nós precisamos dessa inteligência iluminada. Né? A gente vive esse momento de tanta evolução tecnológica, né, científica, da tecnologia, das comunicações. Então todo mundo consegue falar alguma coisa, todo mundo tem uma rede, a todo momento a gente vê uma informação, de manhã à tarde não é mais aquilo, a todo momento a gente vê alguém que posta uma coisa, aquilo procede, não procede, tantas pessoas sem responsabilidade que acabam com a vida de outras pessoas por um comentário que se expõe na rede, e muitas vezes nós compartilhamos isso, muitas vezes nós divulgamos, muitas vezes nós fazemos parte dessa corrente que vai se afunilando. Então, nunca nós vivenciamos um momento onde ser inteligente, mas uma inteligência de responsabilidade se faz tão necessário como que a gente está vivenciando hoje. Principalmente com as nossas crianças. Com a gente também, né? A gente é muito levado, a gente é muito influenciável. Né? A gente é muito de perceber, às vezes, a falta de tempo, a falta de um bom senso crítico, de uma reflexão, de conhecimento, faz que a gente fala, nossa, é isso? Daí aí a gente está vendo o quê? A gente está vendo aí cenários muito tristes, né? Pessoas que ocupam cargo de notoriedade, que deveriam ser exemplos de inteligências, não são. Então imagina as pessoas que têm aí um desenvolvimento um pouquinho mais retardatário e que precisam disso. E a gente vê essa confusão toda que a gente vive hoje. Então está na mão de todos nós atuarmos um pouquinho mais com essa inteligência de luz, como diz Joana, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos um pouquinho mais retardatários a nos acompanhar. Então, quando a gente acha que a gente está fazendo aí um favor, sendo paciente, não é nada disso, é nosso dever, é nossa obrigação. Saber um pouco mais, estar numa posição um pouco melhor, não me dá direito nenhum de humilhar, de julgar e de inferiorizar. Por quê? Porque um dia nós já tivemos ali. Um dia nós já transitamos naquele lugar e alguém teve essa compreensão com a gente. É o nosso dever hoje, é a nossa vez fazermos isso. Que a gente não esqueça muito disso, que a gente tenha muito essa ideia que o nosso autoconhecimento é o caminho para que a gente se livre desses conflitos interiores, para que a gente entenda esse caminho e que a gente possa caminhar realmente por essa evolução que nos é esperada, né? Nós temos uma história de um homem chamado Heron, que ele foi um homem que esteve encarnado na Terra e foi um homem de inteligência incomum, muito inteligente. Argumentava muito, sabia muito das leis da matemática, da linguagem, da história, era de uma inteligência vasta. Mas
E essa inteligência fazia com que ele se colocasse num lugar muito superior. Então, as pessoas tinham um pouco de receio de conversar com ele. Porque quando alguém desagradava, ele humilhava com a inteligência. Ele inferiorizava com a inteligência. Então, ele trilhou esse caminho até a época de seu desencarne. E quando chegado ao mundo espiritual, os espíritos que o acolheram perguntaram para ele: então, Heron, usaste bem a inteligência que te foi confiada? Aí ele sim, enalteceu, falou dos títulos que ele teve, né, das conquistas que ele teve, das posições que ele ocupou. E o espírito, percebendo que ele não tinha entendido, perguntou novamente: usaste bem a inteligência que te foi confiada? Silêncio. Ele não conseguia entender qual era a pergunta. E naquele momento passa-se a tela da vida, onde ele percebe uma jovem que havia desistido de um sonho de estudo por ter sido inferiorizada por ele. Outros desistiram de seus sonhos porque se sentiram humilhados e não dignos porque não chegava a inteligência que ele tinha. Então, naquele momento, ele consentiu a queda moral que ele caiu, consequência da vida que ele teve. E naquele momento ele se compromete junto à espiritualidade, a oportunidade de um retorno e de refazer o mesmo caminho de tempo percorrido, de tempo perdido. E que nós possamos, diferentemente de Heron, entendermos agora o caminho que nós estamos trilhando. Que nós possamos agora nos esforçar nesse caminho do nosso autoconhecimento, entender qual é o papel que nós estamos aqui. E que nós possamos, de fato, trabalhar verdadeiramente, assim como o nosso patrão, assim como nos ensina o nosso grande irmão, mestre e guia Jesus, na obra do Pai maior, que é Deus. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado pela atenção. Vamos aproveitar esse momento, dessa ambiência que foi criada aqui neste momento, das boas energias que aqui circulam, dos bons feitores, amigos e mentores espirituais que se fazem presente e que nos acompanham nesta manhã tão linda, de um sol que já brilha lá fora e que já nos mostra um belo dia. Um belo dia que nos motiva a abrir a janela de nossas almas e trazer as luzes que escurecem os nossos entendimentos do que estamos aqui fazendo. Que te pedimos então, Mestre amigo Jesus, que te pedimos que seja sempre conosco, como sabemos que sempre está. Mesmo nos momentos em que achamos que tudo é difícil, a sua palavra nos mostra que podemos continuar e que temos forças. Mesmo quando queremos desistir, a sua luz e o seu olhar nos caminha. Mesmo quando choramos, o seu lenço de ternura e de amor seca as nossas lágrimas. E assim, Mestre, te pedimos então que cada dia possamos trazer essa luz que ilumina a nossa alma, que possamos deixar para trás os escuros, que nos afastam daquilo que estamos aqui fazendo, que possamos sempre reconhecer em Ti esse guia maravilhoso que com a sua vida, com a sua trajetória e com a sua dor, tenta nos ensinar a cada dia e compreende as nossas limitações e mesmo assim nos ampara e nos motiva. Que possamos nesse ano que se inicia termos mais forças, termos mais disposição para enfrentar as nossas mazelas, as nossas fraquezas e podermos nos tornar melhores do que já fomos a cada dia que se passa em nossa vida.
pois cada dia é único e cada dia é um dia de aprendizado. Que possamos fazer valer a pena a vivência de cada um desses dias, que possamos entender a maravilha dessa vida que nós temos, que possamos reconhecer todos aqueles que estão à nossa volta como os nossos parceiros de jornada e de evolução, aos nossos cônjuges, aos nossos familiares, aos nossos amigos difíceis, a todas as pessoas, mesmo que não temos conhecimento e não temos intimidade, mas que são instrumentos que nos colocam todos os dias em nossa vida para que possamos estreitar esse nosso conhecimento e valorizar a nossa vida aqui neste planeta. E assim te pedimos, Mestre, esteja conosco, não hoje, mas todos os dias de nossas vidas, que assim seja. Alô? Oi? Alô? Obrigado. É a fé, o axé, a partida e o até. É altar, é congá, simplesmente orar. O divino, o Lorde, o Altíssimo, vem de lá e de cá. É o Pai, nominar não precisa. Adorai Adonai, é Alá, Oxalá, o Senhor Criador. É justiça e amor, é refúgio e calor. É caminho para o coração, é eterno, sem fim. Se dou um passo em sua direção, Ele dá 1000 passos pra mim. É caminho para o coração, eterno, sem fim. Se dou um passo em sua direção, Ele dá 1000 passos pra mim. Se é Zeus, se é Deus, qual o nome não sei. Consome a minha dor, me ensina a lei. É a luz que conduz a essência do perdão e do amor. É a causa primária, a luz necessária para a minha missão. A voz que me conduz, facho na escuridão. É a causa primária, a luz necessária para a minha missão. A voz que me conduz, facho na escuridão. Equilíbrio, causas e efeitos. Ele perfeição, eu tantos defeitos. Me fez a sua feição e tão pouco eu aprendi. Me deu a sua mão, mas eu louco resisti. Mas ele é perdão e me ergue a cada queda. Ensina a lição, remove todas as pedras. Não me deixa sozinho, está sempre ao meu lado. Indica o melhor caminho, mas quase sempre escolho errado. É o caminho para o coração, eterno, sem fim. Se dou um passo em sua direção, Ele dá 1000 passos pra mim. É o caminho para o coração, eterno, sem fim. Se dou um passo em sua direção, Ele dá 1000 passos pra mim. Que isso.